Nos encontramos mais esta noite, a terceira quarta-feira do mês de maio, mês mariano, nosso mês para a Virgem Maria. E teremos então a nossa terceira formação a partir da carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, de São João Paulo II. Então dando as boas-vindas a todos, que todos possam ir devagarinho entrando para nos acompanhar nesse momento. A formação de hoje será passada pelo nosso seminarista Pedro Ivo, tá bom? Vai passar o terceiro capítulo desta carta apostólica. Então, estamos já quase chegando no nosso horário de início da formação. Mais uma vez, as boas-vindas a todos. Deus os abençoe e conceda a todos uma boa formação, tá bom? Vou passar agora a palavra ao nosso seminarista que vai nos conduzir neste momento. Então, Deus abençoe a todos e uma boa formação. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Então, com muita alegria que estamos aqui nos reunindo mais uma quarta-feira para continuarmos com a nossa formação acerca da carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, do nosso querido São João Paulo II, acerca do Santo Rosário. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para você que ainda não assistiu, as outras etapas da nossa formação, está vindo pela primeira vez, não deixe depois de procurar aqui nas páginas da nossa paróquia o conteúdo que está lá salvo. Então só você depois dar uma olhada lá, assistir. Tenha certeza que vai ser muito enriquecedor para a sua vida espiritual, para a sua devoção mariana e para a forma como você reza o Santo Rosário. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos reunimos então mais uma quarta-feira para refletirmos sobre a carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, nesse mês que é dedicado à nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. Nas últimas 2 semanas, nós vimos a primeira e a segunda parte desse documento, em que São João Paulo II nos apresenta a grandeza e a beleza da oração do Santo Rosário. Nessas partes, nos foram apresentados a origem do Rosário, dos mistérios e sua importância na contemplação da vida espiritual de todo cristão. O Santo Padre também nos propôs a inserção de um novo conjunto de mistérios para a nossa oração, os mistérios luminosos que todos nós conhecemos, de modo assim a contemplarmos alguns aspectos da vida pública de Cristo, além daqueles que já eram conhecidos, já eram rezados. Pois bem, de modo a continuarmos então a nos aprofundar nesse texto tão importante, é preciso termos sempre em mente o que o Santo Padre nos diz logo no início, lá na introdução desse nosso documento, que diz que o Rosário, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago é oração cristológica. Ou seja, o que isso quer nos dizer? O que o Papa João Paulo II queria nos dizer ao dizer isso? Mesmo que seja uma oração visivelmente voltada para Nossa Senhora, o Santo Rosário, no fundo, está nos levando a contemplar e honrar especialmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, vamos agora então nos debruçar sobre o terceiro capítulo do documento que São João Paulo II nos leva a refletir sobre a metodologia do Santo Rosário. Como todos sabemos pela prática, o Santo Rosário possui um método baseado na repetição, especialmente a repetição da Ave Maria. Quando consideramos superficialmente esse aspecto, podemos ter a impressão do Rosário ser uma oração chata, sem graça, sem qualquer valor real, como muitos de nossos irmãos protestantes acreditam e insistem em dizer isso para nós. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por esse momento, em que falam, poxa, você fica rezando aquele monte de continha, só repetindo a Ave Maria, não tem valor nenhum. Realmente, se nós rezarmos de qualquer forma, de maneira automática, o rosário se torna somente uma simples repetição de orações pré-determinadas sem qualquer
aplicação em nossas vidas. Contudo, nós teremos uma ideia muito diferente se considerarmos não como uma mera repetição, mas como expressão de amor de alguém que não se cansa de voltar à pessoa amada com expressões semelhantes, mas que se tornam sempre novas pelo sentimento que as permeia. Imaginem só um casal de namorados ou de esposos que se encontram profundamente apaixonados. Eles não se cansam de dizer um ao outro o quanto se amam, seja através de mensagens, de ligações, de bilhetes, ou dizem diante um do outro. Muitas vezes, para nós que estamos acompanhando, pode ser parecer, gente, que enjoado, né? Não param de dizer que se amam. Mas se nós considerarmos bem esse aspecto, se eles que expressam esse amor dessa forma, somente por um amor humano, imperfeito, imaginem como nós devemos agir em relação àquele que é o amor por excelência, o amor perfeito, o próprio Deus. Por isso, para compreendermos o Rosário, devemos entrar na dinâmica do amor. Essa repetição amorosa da Ave Maria proposta pelo Rosário, com Maria e por Maria, é dirigida em última análise a Jesus. Ou seja, essa repetição nos remete a um constante olhar para o Cristo, que é o centro e modelo de toda a vida cristã. O Rosário, assim, nos ajuda a conformarmos nossas vidas à vida de Cristo, nos impulsionando para a nossa meta, que é a santidade. Dito isto, São João Paulo II nos explicita agora uma exigência humana, que é a meditação. Contudo, ele nos alerta para um grande perigo dos nossos tempos. Muitos cristãos têm se deixado levar por propostas de meditação elaboradas por outras religiões, especialmente as orientais, o budismo, o esoterismo e tantas outras que nós podemos imaginar. Elas podem possuir pontos positivos e muitas vezes aparentemente inofensivos. Porém, escondem com frequência um fundo ideológico inaceitável para a nossa fé e doutrina cristã. Muitas dessas propostas recorrem a repetições simbólicas, de maneira até semelhante ao rosário, mas somente o rosário corresponde às exigências típicas e específicas do cristianismo. O rosário, diferente desses outros métodos, não busca um fim em si mesmo, mas nos remete a uma contemplação dos mistérios de Cristo, sendo esse o seu fim. Vocês podem se perguntar, mas por que São João Paulo II está falando sobre isso nesse momento aqui, no meio do texto? Então, ele achou por bem tocar nesse assunto porque muitas pessoas têm se utilizado o rosário somente como um amuleto, um objeto mágico, por causa justamente da influência dessas propostas de religiosidade diferentes do cristianismo. Eu acredito que vocês tenham já se separado com pessoas que pedem para benzer o rosário ao padre. Abençoa esse terço, padre, porque eu preciso para me proteger na rua, para andar assim. E acabamos que nós colocamos um aspecto supersticioso no Santo Rosário. Em vez de termos como um instrumento de oração, de edificação da nossa fé, nós utilizamos justamente para nos afastar da fé verdadeira em Cristo. Essa distorção do uso do rosário deve ser combatida por todos nós, uma vez que ela adultera radicalmente o sentido e a função do rosário. Assim sendo, o Santo Padre passa a propor melhores formas de rezarmos o Santo Rosário para evitarmos desvios e aproveitarmos ao máximo os frutos dessa santa devoção. Em primeiro lugar, ele nos fala sobre a enunciação dos mistérios. O momento em que meditamos o mistério proposto para certa dezena deve ser um momento em que vemos através de nossa imaginação e espírito a cena apresentada. Para tal, ícones ou imagens podem nos auxiliar a orientar o imaginário e concentrar-se no mistério meditado. Pode parecer infantil ou talvez desnecessário tal conselho, mas ao analisarmos com mais profundidade, essa é a metodologia que o próprio Deus se utilizou na lógica da encarnação. Vejamos bem, em Jesus, Deus quis tomar feições humanas, para que pudéssemos entrar em contato com o seu mistério divino. Muitas vezes, devido até às marcas do pecado original, a nossa fé ainda cambaleante, ou muitas vezes devido a tantos problemas que podem passar pela nossa mente, nós rezamos de maneira
sem prestar muita atenção, né, corrida, só para completar aquele aspecto, aquela oração que nós nos propomos. Então, se nós podemos utilizar de alguns instrumentos para nos auxiliar a melhor rezar, a melhor meditar esse terço, esse Santo Rosário que nós vamos rezar, então são bem-vindos. E é assim que o Santo Padre nos propõe. Eu me recordo que uma vez um padre me disse que ele pensava em várias coisas quando ele meditava os mistérios. Por exemplo, quando ele via a Assunção de Nossa Senhora, ele imaginava, inclusive, Nossa Senhora como se fosse uma super-heroína que levantava voo e ia em direção ao céu. Nós sabemos que não foi assim, mas são pequenos aspectos que podem nos ajudar a meditar melhor o Santo Rosário. E isso cabe a cada um de nós percebermos qual é o melhor instrumento para assim fazer. E seguindo a mesma linha, para nos ajudar a melhor meditar os mistérios, outra sugestão do Santo Padre é a proclamação de uma passagem bíblica alusiva ao mistério que se está contemplando. Muitas vezes, até naqueles folhetos que nós temos com a oração dos mistérios, nós encontramos algumas passagens bíblicas que remetem àquilo que está sendo celebrado, que está sendo contemplado naquele mistério. A fundamentação na palavra de Deus traz maior profundidade a essa meditação, uma vez que nenhuma palavra que nós podemos dizer, que alguém possa inventar, atinge tamanha eficácia que a própria palavra inspirada por Deus. Unido a essa proclamação da palavra, em ocasiões especiais, podemos inclusive fazer um breve comentário acerca da passagem lida, uma reflexão acerca daquele mistério, para que podemos aprofundar ainda mais esse momento de meditação. Por fim, ele nos recorda algo fundamental da espiritualidade cristã e que se tem sido perdido: o silêncio. A escuta e a meditação alimentam-se de silêncio. Por isso é louvável que, após a enunciação do mistério, tomemos alguns instantes em silêncio para contemplarmos melhor o que está sendo proposto. Nos dias de hoje, pode ser extremamente difícil para nós fazermos silêncio e encontrarmos locais que favoreçam a esse silêncio. Constantemente somos bombardeados com os mais diversos sons. Aqui nós temos a igreja na beira da estrada, então muitas vezes som de caminhão, som de carros, motos, carros de som. São tantos barulhos ao longo do dia que vão preenchendo e a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente vive num mundo muito barulhento que não nos permite ouvir a Deus. Contudo, mesmo que nós saibamos que vivemos num mundo como assim, marcado pelo barulho, é preciso que nós nos esforcemos para encontrar, ao longo do nosso dia, especialmente durante os momentos de oração, momentos em que possamos silenciar externamente e principalmente internamente. O lugar por excelência para tal são as nossas igrejas. Mas tem sido difícil, inclusive nelas, de se encontrar silêncio. Cabe a todos nós resguardar esse silêncio. Se estamos dentro da igreja, não é o momento para conversarmos, para mexermos no celular, para ficarmos batendo o pé no banco, enfim. É um momento para silenciarmos, em vista do encontro que teremos com Deus. Se estamos constantemente dominados pelo barulho, não vamos conseguir ouvir o que Deus tem a nos dizer. A tradição católica nos mostra justamente isso. Jesus, quando queria orar, ele se recolhia, ele ia para o monte, ele ia para o lugar afastado da multidão, porque assim ali ele poderia rezar em silêncio diante do Pai, e assim ele poderia ouvir o que Deus tinha a dizer a ele. Então tenhamos sempre isso em mente: o silêncio é de extrema importância para a nossa vida de oração, e especialmente na oração do Santo Rosário. Em segundo lugar, São João Paulo II nos fala da oração do Pai Nosso, dando prosseguimento então às partes do Santo Rosário. Então, após escutarmos a palavra e nos concentrarmos no mistério a ser contemplado, devemos elevar nosso espírito para o Pai. E por isso, a cada mistério iniciamos com a oração que o próprio Senhor nos ensinou. O Pai Nosso é colocado quase como que o alicerce da meditação cristológica mariana, que irá se desenrolar com a recitação das Ave Marias. Como se recordam, nós falamos no início, já foi falado nas outras formações, o terço é uma oração cristológica. Mariana, sim, mas que nos remete a Cristo. Por isso, nada melhor do que começarmos com uma oração ao Pai, assim como o próprio Cristo fazia. Em terceiro lugar, prosseguindo com o andamento do Santo Rosário,
o Santo Padre conduz uma reflexão acerca das 10 Ave-Marias. Essa é a maior parte da oração do Rosário, e o que faz dele uma oração mariana por excelência, essa repetição das 10 Ave-Marias a cada mistério. Mas, retornando ao que já falamos antes, mais uma vez, o Rosário é uma oração cristológica mariana. Portanto, nós precisamos rezá-lo como tal. Se analisarmos bem a oração da Ave Maria, veremos que, quando bem rezada, ela não só não se opõe ao aspecto cristológico, como, pelo contrário, o sublinha e exalta. Se nós pararmos para refletir um pouco acerca da própria oração da Ave Maria, a sua primeira parte retoma as palavras dirigidas à Virgem Maria pelo arcanjo Gabriel e por sua prima Santa Isabel, como uma contemplação adoradora do mistério da encarnação que se realiza em Nossa Senhora. Essa parte exprime a admiração do céu e da terra, representados aqui pelo anjo Gabriel e por uma mulher, Santa Isabel. E esse aspecto, essa admiração do céu e da terra, deixa transparecer o encanto do próprio Deus ao contemplar sua obra-prima, que é a encarnação de seu Filho no ventre virginal de Maria. E mais uma vez retornamos. O terço, o rosário, é uma oração cristológica mariana. Uma verdadeira devoção a Maria não pode existir se ela é um bem em si mesmo, se nós amamos a Maria somente por ela mesma. A verdadeira devoção mariana consiste em uma devoção que nos leva a Deus, que leva a seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o Santo Padre reforça a cada momento esse aspecto. Porque nós podemos cair, e aqui, mais uma vez a crítica que nossos irmãos protestantes nos fazem, de que nós rezamos somente a Maria, como se ela fosse uma deusa. Nós sabemos que não é, sabemos que a oração do terço não é uma oração de adoração de uma deusa. Nós sabemos muito bem disso. Mas, infelizmente, nós podemos cair no erro de contemplarmos o terço simplesmente como uma oração a Nossa Senhora. Uma oração que coloca Nossa Senhora no centro. Eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora não quer isso. Nunca quis ser o centro. Pois ela, na sua humildade, na sua generosidade, sabe que o centro é seu Filho Jesus Cristo. E por isso é interessante nós notarmos que, inclusive, o centro da oração da Ave Maria é a palavra Jesus, que encerra a primeira parte e abre caminho para a segunda. Quando recitamos de maneira apressada, podemos nem perceber isso. Mas se rezarmos com calma, com piedade, vamos notar que ele é o núcleo de toda a oração da Ave Maria. O nome de Jesus, o único nome do qual se pode esperar a salvação, daquele modo enlaçado com o de sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, de certo modo nos revela o que deve ser toda e qualquer devoção mariana. Um caminho que nos leva a aprofundarmos cada vez mais na vida de Cristo, núcleo de nossa fé. Em quarto lugar, o documento fala sobre a doxologia trinitária que realizamos ao final de todos os mistérios. O Glória, como nós conhecemos, o Glória ao Pai. Ela se encontra no final, pois é a meta da contemplação cristã. Desse modo, ao rezarmos a dezena de maneira como deve, teremos realizado um caminho que começa com o Pai, percorre uma estrada de amor a Cristo e a Maria e é concluído com o Espírito Santo em uma glorificação da Santíssima Trindade. É muito bonito quando paramos para analisar o Santo Rosário dessa forma, como esse caminho percorrido do Pai, Jesus, Maria e o Espírito. Em quinto lugar, o Santo Padre, sem retirar em nada o valor das jaculatórias que estamos acostumados a usar, nos aconselha a realizarmos também uma oração conclusiva de cada mistério, pedindo a Deus para obtermos os frutos específicos da meditação daquele mistério específico. Dessa forma, a oração do Rosário assumirá uma fisionomia mais adaptada às diferentes tradições espirituais e às várias comunidades cristãs.
Obviamente que isso, quando rezamos comunitariamente o Santo Terço, é mais complicado pensarmos uma oração específica para cada mistério, mas quando estamos sozinhos, rezando em nossas casas, ou até na igreja, ou no ônibus, em qualquer lugar que nós estivermos rezando, é muito louvável que nós, ao final de cada mistério, paremos e façamos uma oração contemplando tudo aquilo que foi sendo rezado ao longo daquele mistério e possamos assim fazer uma oração voltada aos frutos que Deus quer incutir em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas. Podemos assim trazer para o Santo Rosário as necessidades que temos. Podemos trazer as dificuldades que estamos passando, trazer as alegrias que estamos comemorando e agradecendo a Deus. Dessa forma, o Rosário não é simplesmente uma oração que chegou até nós, mas uma oração que se torna uma oração pessoal, nossa. E assim pode ser muito melhor vivida. Agora, nesse momento do documento, São João Paulo II se debruça sobre o terço. E aqui cabe uma diferenciação que muitas vezes nós usamos, o terço e o rosário. Todos sabemos que o rosário, né, é a oração dos 4 mistérios, do conjunto dos 4 mistérios que nós temos ao longo da semana. E aqui o Papa São João Paulo II utiliza o termo terço para especificar justamente o objeto utilizado. As contas, a cruz, o objeto que utilizamos para rezar o Santo Rosário. E por isso ele quer se debruçar especificamente sobre esse objeto, para falar um pouco sobre a sua simbologia, sobre a sua função. Pois bem, então o terço ele é o instrumento que usamos para contar e registrar a sucessão das Ave-Marias. De uma maneira bem prática, é isso, né? Superficialmente, é somente um instrumento útil para não nos perdermos na contagem, né? Que a gente pode começar na Ave Maria e de vez já está, estou na 11, estou na 12, ou não cheguei na 10. Uma questão prática pode ser realmente só essa função. Mas ele também tem o papel de exprimir simbolismos que podem nos ajudar a conferir ainda maior profundidade à nossa contemplação do Rosário. Primeiramente, notemos como o terço converge para o crucificado, de modo que ele é quem abre e fecha todo o itinerário da oração proposta. Lá no início, quando rezamos o credo, nós temos a cruz. E ela é o aspecto principal de todo aquele ciclo de oração que nós vamos realizar. Tenhamos sempre em mente que em Cristo está centrada a vida e a oração de todos os crentes. Tudo parte dele, tudo tende para ele, tudo por ele, no Espírito Santo, chega ao Pai. Igualmente, percebamos como que esse simples instrumento de contagem, ao assinalar o avanço da oração, nos recorda o caminho incessante que todos nós devemos percorrer em busca da contemplação e da perfeição cristã. Ser cristão é caminhar, um constante caminhar em direção a Cristo. Por isso, ao nos referirmos à igreja que está aqui na Terra, nós utilizamos o termo peregrina ou militante, pois nós somos como o povo que peregrina pelo deserto em busca da terra prometida, que é o céu. E aqui, vou abrir até um parêntese, né, para quem não sabe desse termo, né, ao analisarmos a igreja, a gente pode contemplar 3 igrejas. A igreja peregrina, militante, que somos nós. A igreja padecente, que são aqueles fiéis que se encontram no purgatório. E a igreja triunfante, que são aqueles que já fizeram a sua Páscoa e já estão na glória de Deus, no céu. Todas elas constituem a igreja. Por isso nós dizemos que a igreja não é somente terrena. Ela também é espiritual, também é celeste. Voltando e fechando esse parêntese, o terço, assim, nos ajuda a recordar esse aspecto fundamental da vivência cristã, ou seja, o caminhar, o constante caminhar, tornando o rosário um verdadeiro caminho espiritual, onde Maria assume seu papel de mãe, mestra e guia, apoiando o fiel com a sua poderosa intercessão e nos guiando em direção a Jesus. Por fim, São João Paulo II nos fala sobre a distribuição dos mistérios ao longo dos dias.
O rosário pode ser recitado integralmente todos os dias, e não faltam pessoas que louvavelmente o façam. Tenho certeza que algumas das pessoas que aqui estão façam isso em casa, rezam o rosário integralmente, né, com todos os mistérios, todos os dias. Contudo, para muitas pessoas, devido ao tempo disponível, né, trabalham o dia inteiro, estudam, tem muito cuidar de criança, ou tantas outras tarefas que nós temos que realizar, podem achar difícil achar um período mais longo para poder rezar o rosário por completo. Dessa forma, nós rezamos somente um terço, que a gente diz, né? Que não podem, rezando somente um conjunto de mistérios daquele dia. E aqui até é interessante falar, né? A ideia própria do terço, esse nome, quer dizer a terça parte de algo, se refere justamente ao rosário, antes da adição dos mistérios luminosos, que compreendiam somente 3 conjuntos de mistérios: os mistérios gloriosos, gozosos e dolorosos. Então um terço seria somente um terço desse rosário. Por isso então nós temos esse nome. Acabou que após a adição dos mistérios luminosos, não faz tanto sentido matemático essa divisão, mas por questão da tradição nós mantemos essa oração. Se não poderíamos dizer, nós vamos rezar um quarto, uma coisa assim, mas por tradição vamos manter o nome original. Dizendo isso tudo, o Santo Padre nos recorda que essa divisão já conhecida por nós, em que aos domingos e quartas-feiras nós contemplamos os mistérios gloriosos, às segundas-feiras e aos sábados os mistérios gozosos, às terças e sextas-feiras os mistérios dolorosos e às quintas-feiras os mistérios luminosos, nos ajudam a, de certa forma, seguindo uma ordem semanal específica, eles acabam por dar um sentido espiritual, uma cor diferente para cada dia da semana. Da mesma forma que os tempos litúrgicos podem fazer ao longo do ano. Assim, ao longo de uma semana, conseguimos percorrer os principais mistérios de nossa fé, nos ajudando a melhor meditá-los e vivê-los. Por isso, quando a gente pensa, por exemplo, uma sexta-feira, que tem um caráter penitencial, que nos recorda a paixão de Cristo, é muito frutuoso que nós dizemos os mistérios dolorosos, que justamente vamos contemplar a paixão e morte de Cristo. No domingo, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa, contemplarmos os mistérios gloriosos. Isso nos ajuda a que a liturgia vivida na igreja, vivida na celebração da Santa Missa, na liturgia das horas, não fique reclusa somente àquele momento, mas possa se espalhar ao longo do nosso dia através das nossas demais orações. Obviamente que essa indicação do Papa João Paulo II não é definitiva e ele nem pretende limitar as opções segundo o discernimento de cada um. Por exemplo, ele não quer nos proibir de rezar durante a Quaresma os mistérios dolorosos ou durante o tempo pascal somente os mistérios gloriosos. Cada um vai discernir qual é a melhor forma. Ele só nos mostra como é bonito essa forma, como é bonita essa forma de rezarmos a cada dia um mistério, mostrando como isso nos ajuda a melhor vivermos a liturgia, vivermos o dia da semana e assim, no período de 7 dias, passarmos pela toda a vida de Cristo, contemplando a cada dia um momento diferente de sua vida pública, desde a encarnação até a sua ressurreição. Dessa forma, nós devemos ter em mente que discernimento pessoal ou comunitário, ou segundo exigências espirituais, pastorais de cada comunidade, segundo seus próprios pastores, podem ser feitas adaptações sem problema algum. Verdadeiramente importante, o núcleo disso tudo, é que o rosário seja cada vez mais visto e sentido por todos nós como um itinerário contemplativo, e que através dele, de modo complementar ao que se realiza na liturgia, a Semana do Cristão, tendo o domingo, o dia da ressurreição, por centro, torne-se uma caminhada através dos mistérios da vida de Cristo, para que ele se afirme na vida dos seus discípulos como o Senhor do tempo e da história. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, nós fechamos essa terceira parte da Carta Apostólica Rosário Virgem de Maria, do Santo Padre João Paulo II. E fica a nós, que eu faço até a vocês, um convite, para que possam também, a partir das suas possibilidades, ler esse documento, para que possam também perceber quantas dicas, quantos conselhos o Santo Padre nos oferece para melhor rezarmos o terço. Eu sei que muitas vezes, no corre-corre diário de cada um de nós,
A oração terço pode ser uma maneira muito mecânica, muito automática. Mas São João Paulo II nos recorda justamente que devemos dar tempo à oração, devemos fazer silêncio interno, externo, devemos nos dedicar a viver esse momento com Deus. Não seja somente mais uma obrigação que nós colocamos na nossa vida espiritual, mas seja um momento de encontro com Cristo, através da sua Mãe Santíssima Virgem Maria. E assim também convido a todos, então, a na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, aqui nas nossas redes sociais, nos encontrarmos novamente para enfim concluirmos esse grande documento de São João Paulo II, a Rosarium Virginis Maria. Fiquem todos com Deus e até lá. Salve Maria!